Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, um espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para a política, para a economia e para várias outras questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. Hoje estão no centro da nossa discussão o jornalismo e a comunicação no conturbado momento da democracia brasileira. Eu sou daquelas pessoas que não acredito das 5, 6 ou 7 famílias. Eu acho que o problema é uma família só. Qual? Marinho. Aí está o problema. Porque eles têm um monopólio de norte a sul, de leste a oeste, e promove uma desinformação que desorganiza a sociedade. Tá? E eles têm um peso político também. Eles se transformaram nesses últimos anos num verdadeiro partido político. Esse é o problema. São muito poucas vozes que chegam na radiodifusão, que historicamente está a serviço dos amigos do poder, né? Os amigos do poder e os amigos do capital. Eu acho que a crise é muito mais ampla do que a questão da comunicação. Eu acho que existe um descontentamento econômico real, existe um ataque especulativo à Petrobras, que é bastante claro, né, que foi, enfim, quer dizer, interesses internacionais bastante fortes. Eu acho que agora as pessoas estão começando a acordar para uma realidade diferente. Agora, em relação à comunicação, o que eu acho é que existe uma crise muito mais forte do outro lado, né? Eu acho que é lamentável, por exemplo, você ver que na semana passada o Estado de São Paulo demitiu 100 pessoas, que a Folha de São Paulo demitiu 50 pessoas, que enfim, quer dizer, que as audiências aí dos telejornais estão acabando, que o SBT fechou o telejornal e vai botar o desenho animado no lugar. A comunicação hoje nas redes sociais é um contraponto à hegemonia conservadora, se é que para você ela existe. Bom, ela é um contraponto, mas ela também fomenta muito essa própria energia, que a gente chama de reacionária hoje em dia. É muito importante a gente falar, até que você vai na Paulista hoje, tem muita gente que acha a Folha super de esquerda. E essas pessoas se educaram na rede social. Eles não estão lendo a Veja para achar isso. Perfeito. Eles não estão vendo a Rede Globo para achar isso. É a própria rede social que tem uma dinâmica que favorece muito o pensamento biliar, se é que ele é um pensamento, né? É ótimo. Mas, sem dúvida, ela faz um contraponto. A gente sabe disso muito bem, vive disso. Mas eu acho que ela ainda não conseguiu fazer algo fundamental, que eu ainda acho que a gente vai chegar nesse ponto. A gente está vendo isso avançar muito rápido. Aqui na mesa tem ótimos exemplos disso, aqui na plateia também, que é fazer um contraponto não na disputa política, mas na disputa de informação, jornalística, de fato. Agora, quando se pega o futuro, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que nós não descobrimos ainda um modelo para ter esse novo modelo de negócios aí para tornar sustentável, digamos, esse novo tipo de jornalismo. E a notícia boa é que os grupos de mídia também não descobriram. Para a gente avançar, a gente precisa de projeto. E um deles é certamente conectar o Brasil inteiro a altas velocidades. Não tem como, né? Ou a gente trata este bem como público e um direito de todos, ou ele vai ser um instrumento para perpetuar desigualdades. Para continuar temperando essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Eduardo Nunomura, integrante da Rede Jornalistas Livres, professor de comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, e Veridiana Alimonte, integrante do Conselho Diretor da Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Bem-vindos. Obrigada. Os depoimentos que acabamos de assistir na abertura do programa foram retirados de um encontro histórico de várias plataformas de mídia, a Jornada pela Democracia, que aconteceu no dia 12 de abril. Essa mesa que a gente acabou de assistir, quem não se comunica se trumbica, tinha esse nome. Famosa frase do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e teve a moderação do Sérgio Amadeu. A partir desse recorte, no momento em que a política segue em crescente tensionamento e a economia
mostra instabilidades importantes. O que acontece com a mídia? Como o jornalismo trata a notícia e esse momento da história do país? Bem-vindos. Eu vou ser cavalheiro e começar pelas damas. Veridiana, por que é tão difícil regular a mídia no Brasil? Pois é, porque a mídia pauta também o que deve ser regulado e ela nunca pauta que ela deve ser regulada, né? A agenda política bebe muito dos temas que são tratados nos meios de comunicação. E como a gente viu aí, existe uma concentração feroz nesse mercado, com, claro, um grupo econômico que é a Globo que se destaca, mas existem outros que não são proprietários só de uma emissora ou de um tipo de veículo de comunicação. Eu diria eles não são concessionários, né? Porque... Não, eu digo assim, proprietários da emissora, mas não do espectro por onde passa a informação, né? Porque só para lembrar, as televisões e as rádios no Brasil são concessões públicas, tá certo? Exatamente, são concessões públicas que passam por licitação e o espaço por onde vão essas informações é um espaço público, mas eles, além de terem a televisão, tem o rádio, tem o jornal, tem também a empresa de televisão por assinatura. Tem as revistas, tem os grandes portais na internet. Exatamente. Então, uma forma de propriedade dos meios de comunicação que em outros países é há muitos anos regulada, né? Buscando estabelecer parâmetros de controle para que um ou poucos grupos não tenham capacidade de deter esse poder de informação desse tamanho, mas infelizmente no Brasil nós não conseguimos fazer isso. Diversas tentativas já foram frustradas e mesmo agora nós temos que ver como vai evoluir essa discussão dentro do segundo mandato do governo Dilma. Então, os meios de comunicação, sempre que essa discussão vem à tona, tratam essa iniciativa como se fosse censura e, na verdade, a gente pode dizer até que censura é a situação que a gente vive hoje, em alguma medida, no sentido de que poucos têm, de fato, uma capacidade de falar para muitos, embora, sim, existam veículos de mídia alternativa, que a gente vai conversar aqui, a internet, né? Mas a gente tem problemas de acesso ainda no Brasil, então é por isso que é tão difícil regular o que muitas vezes é o porta-voz dos problemas do país. Eduardo. A verdade é que esse é o grande debate, o debate interditado da sociedade brasileira, né? Esse é o debate que os meios de comunicação não toleram, não suportam e jamais vão permitir que seja discutido. Exato. A democratização dos meios de comunicação é a pauta interditada. Nenhum veículo de comunicação trata ele de forma decente, honesta e transparente. O que acaba acontecendo quando entra em jogo essa disputa? E quando algum governo tangencia ou minimamente chega a tocar nesse assunto, primeira palavra, censura. Pronto. E aí, se tem todo um passado, uma significação em torno dessa palavra... Um trauma, né? Um trauma da sociedade brasileira que a gente não quer. Ditadura, então, eles jogam uma discussão que é pela democracia contra a própria democracia. Então, basta ver que em todas as crises que aconteceram, esse debate era o que estava por trás das crises. As crises políticas, inclusive recente. Basta que veja no primeiro mandato do governo Lula... Estava indo tudo tranquilo. Aí depois surgiu o mensalão. Mas antes do mensalão, havia já discussão de começar a tentar a regulação dos meios. Aí com a Ancinave, a regulamentação dos meios de comunicação de uma maneira geral. E esse debate começou a tangenciar. A hora que ele tocou no vespeiro, a partir dali todo o resto virou um debate que não se discutia mais os meios de comunicação. E eu acho que é importante pontuar que os meios de comunicação no Brasil são regulados. Existe legislação sobre eles. O problema é que é uma legislação que não está voltada a garantir pluralidade e diversidade. Então, a gente não está falando de fazer uma coisa que não existe. Não é uma legislação democrática. Exato. Aliás, ela é anterior à democracia. Ela é, na verdade, de 1962. Aí teve o golpe militar, tiveram algumas mudanças, e ela vem sendo recortada desde então, com alterações legislativas. É um Frankenstein hoje em dia, né? Mas desde o seu início ela já era problemática. É óbvio que hoje ela tem que ser atualizada, mas desde o seu início ela já era problemática, porque nunca teve a pluralidade e a diversidade dos meios de comunicação como um fundamento. Não, é importante lembrar que 62, embora um período democrático, sim, era um período de instabilidade bastante às portas do golpe militar, que gerou 21 anos de ditadura e mais, né? Nós estamos falando naquela época do nascimento da televisão. A televisão não era esse meio hegemônico
que ainda hoje no Brasil é muito fortemente o meio pelo qual as pessoas se informam, se entretêm, etc. Em 62, a televisão estava ali no seu nascedouro, né? Então, a radiodifusão era o grande meio e, de certa maneira, pela Hora do Brasil, a Rádio Nacional, enfim, você tinha rádios públicas muito potentes, o que nunca aconteceu com a televisão, né? E é só interessante ressaltar um ponto. A aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações marca a criação de um dos maiores lobistas na área de rádio e televisão no Brasil, que é a ABERT, que foi um ator assim, crucial para aprovar o código como ele foi aprovado, ou seja, de acordo com os interesses dos radiodifusores. E todas as discussões posteriores sempre acabam bloqueando por instituições, corporações que evitam fazer essa discussão como deveria ser feita. Porque é engraçado que a pauta midiática, a pauta dos jornais, veículos de comunicação em geral, eles sempre têm como referência o exterior, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, esses países França, etc. E eles têm uma discussão muito legítima e transparente em função do que é, o que não é, pode ser feito no sistema dos meios de comunicação. E controles, inclusive. E regulação de conteúdo. E eles não deixam, não, mas ali deixa de ser exemplo. Aí nós discutimos o parâmetro Venezuela, que é o controle, a coisa. E aí fica uma discussão torta, enviesada e que não é legítima, porque na verdade... Agora, pelo que vocês estão dizendo, enviesar essa discussão é o interesse deles. Eles não querem dar publicidade e colocar as cartas na mesa e tornar esse debate público. Não interessa para os grandes, para as famílias proprietárias da maior parcela da mídia Talvez a Veridiana brasileira, possa dizer, mas para mim nunca ficou muito claro porque eles também se beneficiariam em ter essa discussão, a não ser se tiver outros interesses dos quais a gente não tem conhecimento, mas no final das contas, se a gente haver uma discussão transparente, que a sociedade legitime uma nova recomposição dessa configuração midiática, todos teriam a lucrar. Talvez agora eles passem a considerar isso mais interessante, considerando que existem outros atores importantes nesse cenário de comunicação. Eles não estão mais sozinhos. Considerando a convergência, né? Não, e considerando que eles estão perdendo audiência Exatamente. Como nunca. Mas uma regulação que tenha como fundamento retirar o poder de informação e econômico que eles têm, não porque tenhamos problemas específicos com eles, mas porque para uma sociedade democrática não é compatível, né, um sistema de mídia como a gente tem no Brasil. Então, uma regulação que tenha como fundamento ampliar as vozes na comunicação brasileira certamente é algo que os prejudica, ou que pelo menos eles têm receio, né? Então, como o projeto de lei de iniciativa popular que nós temos junto ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que fala da importância de ter limites à concentração de propriedade, que finalmente regula a regionalização da produção e a produção independente, ou seja, sempre preocupado com o ingresso de novos atores nesse processo, sem dúvida é uma regulação que é um risco, que os ameaça, né? E agora, nesse cenário de mídia, né, que a gente acabou de descrever para você que está nos assistindo, e o jornalismo? Quer dizer, a gente ouviu na abertura do programa o Bruno Torturra falando, olha, as pessoas ouvem, acham que a Folha de São Paulo, por exemplo, o jornalismo que a Folha de São Paulo faz é um jornalismo à esquerda, quando na verdade ele não é, e em alguns casos, me parece, às vezes, ao ler a Folha de São Paulo, que ela fica entre fazer jornalismo e publicidade, né? A gente está ali num meio de campo de algo que se perdeu como veículo impresso de jornalismo. E, ao mesmo tempo, a gente vê jornalismo, que absolutamente não deveria ter esse nome, como o da revista Veja, né? Que faz, a meu ver, uma espécie de partidarismo quase terrorista, né? Que está muito longe de qualquer possibilidade jornalística, na minha avaliação, né? E, ao mesmo tempo, o Jornal Nacional, etc., a gente vê os posicionamentos não declarados, porque acho que o posicionamento na mídia, inclusive a questão do mito da imparcialidade, da neutralidade, deveriam ser colocados em debate, porque eu acho que as emissoras, os veículos, os jornais, as revistas deveriam ser honestos, se posicionar como fazem vários sites e revistas, etc., chamados independentes ou livres, que dizem muito claramente qual a sua posição política. E a partir daí o leitor, então, lê aquilo sabendo em que campo ele está transitando, né? Não é exatamente o que faz a chamada grande mídia no Brasil. Como ler os jornalismos, né? Porque tem um jornalismo que a gente está chamando de alternativo, independente, livre, e tem um jornalismo totalmente, ou pelo menos fortemente, atrelado
aos interesses e à lógica da informação e da comunicação feito pelas grandes empresas de comunicação. Vou pegar um pedaço que você falou agora há pouco, que era impensável algum tempo atrás. Os jornalismos. A gente não tinha essa expressão. E não existia no Brasil a ideia, a concepção de que existia mais de um jornalismo. Existia o jornalismo que era muito tipificado no que a grande imprensa, que são os grandes veículos de comunicação, do ponto de vista da TV, Rede Globo, veículos de jornais tipo Folha, Estadão e o Globo, Revista Veja, e era isso que se resumia o jornalismo brasileiro. Tudo reproduzia e acaba sendo esse discurso que perdurava. A gente tem novas vozes. Mas existe um termo na política que é a crise de legitimidade, tem toda uma conceituação muito clara. E ninguém nunca tocou muito nesse assunto, que existe uma crise de legitimidade da imprensa, que é, por tabela, crise de legitimidade do jornalismo. Vou dar só um exemplo. Naquela manifestação do dia 12 de abril, que é a segunda manifestação pelo Fora Dilma, discussão pelo impeachment, etc., que foi muito menor até em termos de contingente, porque está se mostrando... Do que é de 15 de março. Do que é de 15 de março anterior. E teve uma pesquisa muito interessante, feita pelos pesquisadores, o Pablo Hortelado e a Esther Solano, que indicava que as pessoas que estavam lá, nitidamente contrárias ao governo Dilma, elas também eram contrárias à imprensa. Elas tinham uma posição muito forte contra, em torno de 7 em cada 10 pessoas não acreditam no que a imprensa publica. Ou seja, essa crise de legitimidade atingiu o lado de lá, o outro jornalismo. E é aí que a gente percebe, por isso que eu falo dessa discussão da democratização, é que eles já não estão querendo se segurar num poder que talvez eles não tenham tão forte quanto eles imaginavam que tinham. Não estou dizendo que a Globo não seja poderosa, que os outros veículos não tenham o seu poder. Eles têm uma influência muito grande, basta ver que a eleição do segundo turno foi muito influenciada pelo discurso midiático. Isso é indiscutível. Isso tem sido forte, não é só redes sociais, não é só WhatsApp, é muito mais que isso. Mas eu acho que nesse aspecto, a crise de legitimidade dos veículos de comunicação está fazendo com que eles se enverguem por um lado, por um discurso político que é quase suicida, na minha opinião. A minha opinião pessoal, eu acho que eles estão caminhando para os próprios suicídios como um meio deles de sobrevivência. Eu vou querer entender melhor isso e quero ouvir a Veridiana sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos.